Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma visão geral dos sintomas da ansiedade, os tipos de transtornos e tipos de ansiedade também. Eu tenho recebido muitos depoimentos dos assinantes aqui do canal falando que eles estão sentindo um conjunto de sintomas muito fortes, de dor de cabeça, de náusea, de mal-estar, de tontura. E isso preocupa muita gente, claro, né? Nesse momento, então, nós estamos vivendo aí da pandemia. A gente passou dos 300 mil mortos aqui no Brasil, em março agora. Isso é muito triste e é claro que isso tudo traz mais ansiedade e mais angústia para todos nós. Eu vou falar dessas características aqui e como você pode tratar cada vez mais esses sintomas. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida. Aqui é um espaço para você ter saúde, disposição e vitalidade. Menos ansiedade, menos depressão e mais qualidade de vida. Comente aqui a sua necessidade, o seu comentário, a sua pergunta. Compartilhe esse vídeo e clique aqui para você receber as notificações assinando o canal também. Bem-vindo ao canal. Você sabe que os sintomas da ansiedade, os sintomas físicos, emocionais, mentais, eles são muito fortes e podem ser muito poderosos e também muito debilitantes. Eles não são graves, não causam morte, não causam doenças mais graves, mas o desconforto é enorme e como vocês têm visto aqui no canal, a gente tem tratado de vários desses sintomas e eu vou falar aqui agora de alguns tipos de ansiedade, alguns tipos de configurações que trazem tantos malefícios e tantas dores para nós todos. A boa notícia é que nós temos um tratamento e os tratamentos são muito eficazes. Como eu sempre falo aqui, é bom você ter um acompanhamento médico, de um psicólogo, psicoterapia, medicação, meditação, atividade física, relaxamento corporal, exercícios de tai chi, de yoga, enfim, um componente, um arsenal mesmo de ferramentas, de técnicas, métodos, medicações e fitoterápicos, suplementos, chás, alimentos. A quantidade de tratamento é enorme, não é? E eu tenho certeza que você vai encontrar um mais adequado para você, para reduzir a ansiedade e ter mais qualidade de vida. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que a ansiedade ela se torna um transtorno, não é? Um problema de saúde mental mais grave, quando você é impedido de fazer as suas tarefas cotidianas, não é? O seu trabalho, a sua relação com as pessoas, quando você percebe que não está dando conta mais, não é? Você tem medo de sair à rua, no seu trabalho você não consegue ter mais produtividade, seus conflitos familiares estão te deixando você de cama, não é? De repente você vai parar no hospital com dor no peito, como muitos assinantes aqui falam no canal, várias pessoas têm uma dor muscular enorme, ficam até internadas, 20 dias internadas no hospital, fazem uma bateria de exames e não tem nada. E isso traz muita angústia, a gente sabe que é horrível, um desconforto muito grande. E aí se configura como um transtorno de ansiedade, um caso de uma patologia maior, que é o que muitos assinantes aqui do canal colocam, esse conjunto aí de sintomas que ele realmente é muito desconfortante e aí você fica quase em ponto de enlouquecer, achando que está ficando louco, não é isso? Eu vou ler aqui um comentário de um assinante para você perceber o que eu estou falando. Olha, uma assinante fala aqui para mim: eu sinto muitas dores nos braços, na nuca, dor de cabeça, sensação de cansaço e de peito pesado. E do nada, eu sinto um vazio no peito. Eu passo o dia com dores no peito, a respiração curta, uma sensação de desmaio, suor frio, a respiração fica curta. Fiz vários exames e não deu nada. E está fazendo acompanhamento com um psicólogo e um psiquiatra. Obrigado, querida, que você deu esse depoimento aí. Ela não deixou o nome dela, deixou só Sol Smoke, que é o canal dela no YouTube. Queridos, vocês veem que quanto doloroso é isso, né? Como que realmente é um conjunto aqui de sintomas que assusta a gente. E é claro, qualquer um de nós que tiver esse conjunto de sintomas vai falar assim: nossa, meu Deus do céu, eu estou morrendo, né? Estou tendo uma coisa muito grave. Então é claro, como eu falei, que os sintomas são horríveis, muito desconfortantes, dá muito medo na gente, mas eles não são graves a ponto de causar morte ou um dano maior. Por isso que vale a pena a gente sempre ter esse esclarecimento aqui e você ter essa noção para você tratar com mais qualidade de vida. Então esse transtorno de ansiedade, ele realmente é uma nomenclatura que abarca uma série de tipos específicos e diferentes de ansiedade. Eu vou falar desses tipos aqui e veja se você se localiza em algum deles. É claro que eles não são redutores, você não é a sua ansiedade. Eu já falei no vídeo aqui, a ansiedade é apenas uma parte, uma característica que você está vivendo. A ansiedade não te define.
Mas você identificando um tipo de ansiedade que você sente mais, que é mais presente em você, você pode procurar tratamentos, como eu falei aqui, mais adequados e que vão adiantar, acelerar a sua cura com mais rapidez, né? E é nosso objetivo aqui. Primeiro, eu queria trazer para vocês que existem dois tipos de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Um agudo, que você tem uma crise que você nunca teve, ou você já teve outras crises, mas elas são, de repente, elas aparecem e desaparecem. É uma resposta ativa a algum momento de estresse que você teve. Ou um momento real, um acidente que você passou, ou um conflito no trabalho, um conflito em casa, ou um problema mais familiar, ou um problema interno seu. De repente você está passando por uma dificuldade. Nós aqui nessa pandemia estamos aqui sob estresse, então pode acontecer de repente uma ansiedade, um tipo agudo de ansiedade, que aparece do nada, ele se irrompe. Aí você tem talvez uma tontura, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma náusea, quase você desmaia, um choque elétrico, um surto cerebral, né? Como todos os sintomas aqui que eu já falei, uma dor no peito, e aí essa ansiedade aguda. Um outro tipo de ansiedade é uma ansiedade crônica. Aí essa ansiedade crônica está instalada no seu corpo há mais tempo, há dias, semanas, meses e até anos. Então você tem aí uma ansiedade que se prolonga durante muito tempo. E ela é causada porque o seu organismo está hiperestimulado há muito tempo. É uma hiperestimulação que muda todo o seu metabolismo, que muda toda a sua configuração fisiológica. Os seus hormônios estão muito aguçados, os hormônios da ansiedade, como o cortisol, são jorrados na corrente sanguínea e aí mudam todo o seu metabolismo porque o sangue é bombeado para o cérebro, o sangue começa a ser bombeado para as partes mais internas do organismo, ele foge um pouco das extremidades, não por isso você sente as mãos geladas, os pés gelados, e aí você tem todo esse conjunto de sintomas que ele dura muito tempo porque é uma ansiedade crônica instalada. E aí, como eu sempre digo aqui no canal, diminuir essa hiperestimulação é uma das chaves para você reduzir a ansiedade e ter mais saúde e disposição. E aí lembrar vocês então que cada pessoa sente no tempo uma frequência, a duração da ansiedade de forma diferente e tipos diferentes também de sintomas, tipos diferentes de ansiedade. As pessoas reagem diferentemente a cada medicação, a cada tratamento. Então você precisa ter um atendimento personalizado, um cuidado pessoal, individual, para cuidar da sua ansiedade. E é muito importante também saber que existem graus diferentes de ansiedade. De repente você tem uma ansiedade mais leve, um moderado, mais grave. Uma ansiedade leve é aquela que você sente um mal-estar, mas ele logo passa, você consegue fazer as suas atividades profissionais e pessoais sem grandes prejuízos, né? Uma ansiedade mais moderada é quando você começa a sentir mais dificuldade nas tarefas diárias, do trabalho, de casa, nas relações interpessoais. Isso começa a ficar mais frequente na sua vida, talvez dias, semanas, e você começa a sentir sintomas físicos também que te incomodam um pouco mais. E uma ansiedade grave, depende de cada pessoa, claro, ela vai te trazer mais impossibilidades. Você vai ficar quase que impossibilitado de trabalhar, de fazer suas tarefas domésticas, de relacionamentos interpessoais, ou se você não fica impossibilitado, você fica com muita dificuldade e aí o esforço tem que ser muito grande para isso, né? Então vale a pena você entender esses tipos, se é agudo, se é crônico, se é leve, moderado ou grave, para você também fazer os tratamentos específicos. Os estudos mostram que a ansiedade leve e moderada, ela pode ser tratada apenas com psicoterapia, atividades físicas, meditações e outros tratamentos que não são médicos, não são medicamentosos. Agora, a ansiedade grave, sim, ela precisa de medicação, uma alopatia mais prescrita por um médico para realmente haver um resultado mais eficaz. Vale também a pena o alerta de que alguns medicamentos você pode estar tomando, medicamentos para hipertensão, para diabetes, ou para tireoide, ou medicamentos antidepressivos, eles podem trazer sintomas parecidos com o da ansiedade e até provocar ansiedade. Então vale a pena sempre você ter um acompanhamento médico do seu médico para saber se o que você está sentindo é um problema orgânico ou decorrente de medicação ou só decorrente de questões psicológicas, emocionais devido à ansiedade mesmo. É muito importante também você saber que os sintomas da ansiedade e os sintomas dos transtornos da ansiedade
são os mesmos, né? O que vai diferenciar é a duração, se você tem dias, meses, anos que sofre com esse mal, ou a intensidade, se ele é muito grave, se ele é moderado, se ele é leve, mas os tipos de sintomas são os mesmos, tanto para quem tem apenas ansiedade e para quem tem transtornos de ansiedade, que é um caso mais grave de ansiedade. Sempre é bom reforçar também que você tem ansiedades diferentes em homens, ansiedades em mulheres, ansiedades em crianças. Sim, as crianças também sofrem de ansiedade. Muitas vezes a criança ela queixa de uma dor abdominal, uma dor muito grande, uma dor de barriga muito grande. É feitos os exames e não se encontra nada, e aí você tem um diagnóstico de ansiedade mesmo, né? Ou seja, aquelas dores muitas vezes que não tem, parece uma gripe, parece um incômodo, a dor no corpo, provavelmente podem ser também sintomas da ansiedade. Então, todos nós, em qualquer faixa etária, podemos sofrer de sintomas da ansiedade. E é diferente no homem e na mulher, devido à configuração hormonal, configuração psicológica e sociológica também. Geralmente, as mulheres têm uma maior frequência de sintomas de ansiedade que os homens, mas os homens também sofrem igualmente do mesmo mal. Algumas pessoas chamam alguns tipos de sintomas de ansiedade elevada, né? O que quer dizer isso? Que, na verdade, essa pessoa tem quantidade de sintomas maior, grande, como eu li aqui agora o depoimento da assassinante, ela tem dor no corpo, dor de cabeça, no peito, desmaio, tonturas, dores abdominais, ela tem uma série, um conjunto, e aí durante muito tempo e de uma forma mais intensa, num grau mais elevado. Então, são sintomas de ansiedade elevada, né, que as pessoas geralmente costumam nomear. Um outro tipo de ansiedade muito comum é a Uma outra nomenclatura para um transtorno de ansiedade é a agorafobia. Agorafobia. Difícil de falar, né? Mas isso representa um sintoma de ansiedade em certos lugares e situações que te dão medo, um medo muito forte. Você tem sentimentos fortes de ansiedade, não é? E que parecem que são fora do controle. Essa agorafobia, ela está relacionada a você se sentir preso no lugar, parece que você está aprisionado, que não pode sair, você sente um desamparo muito grande, uma sensação de abandono, você está ali sem chão, né? Você se sente envergonhado em ambiente, você fica com muita vergonha, muito constrangido, e aí você se sente fora da sua zona de segurança, de conforto. Só que é muito intenso, não é um desconforto levinho, é um desconforto muito grande, uma insegurança muito grande. A agorafobia, ela pode acontecer sozinha ou junto com outros sintomas. Geralmente, ela vem acompanhada de sintomas como suor frio, ou dores, mãos geladas, pés gelados, dores abdominais, corporais, no peito, não é? Taquicardia. Então, vale a pena perceber isso. E aí você tem instalado uma ansiedade de eventos mesmo, né? Que você se sente preso e aí constrangido em alguns lugares. E com o outro tipo de transtorno de ansiedade é o distúrbio do pânico, que eu já tratei aqui em outros vídeos, não é? E aí vale a pena você pensar que o pânico é uma ansiedade que ela tem um sintoma muito rápido, né? Em menos de 10 minutos acontece um pico de ansiedade, uma taquicardia muito grande, pressão no peito, dores no peito, como se você fosse ter um ataque cardíaco, falta de ar, e aí você não consegue respirar, mas só que no espaço de tempo muito curto, de repente do nada aparece e aí se instala esse pânico, né? Diferente de uma ansiedade que ela está com você crônica há mais tempo. O pânico não, ele aparece com muita rapidez e muita intensidade. Nós temos também a ansiedade médica. Essa ansiedade médica, ela está relacionada a algum medicamento que você tomou ou algum tratamento que você está tendo. De repente, isso traz uma ansiedade para você. Por exemplo, você vai internar para uma cirurgia e você começa a ficar ansioso em função desse estado, dessa outra doença que você tem. Ou você tem medicamentos entrando aí em conflito e aí gera essa ansiedade médica instalada, né? Não é em função de um problema externo, de um evento externo que você teve, e nem em função de uma preocupação excessiva psicológica, mas sim de um evento médico que você está lidando, causa ansiedade em você. Um outro tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí é uma condição mais crônica da ansiedade, com duração maior, sintomas mais graves e um conjunto de sintomas físicos, emocionais, mentais que a gente tem falado aqui e que aparece configurando como sendo muito mais desconfortante do que uma ansiedade de curta duração ou leve e moderada.
Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele causa muito mal-estar porque ele é muito impactante na vida da pessoa. Um outro tipo se chama mutismo seletivo. É um transtorno de ansiedade no qual as crianças param de falar, ou elas ficam paralisadas para falar em algumas situações, como na escola ou em casa. Então elas param de falar mesmo com pessoas que elas se sentem confortáveis, elas ficam mudas, não é? É um mutismo seletivo porque em determinadas situações elas ficam mudas, não conseguem falar em função de uma ansiedade. E aí as razões elas podem ser de muitas origens, desde relações conflitivas com os pais, abandono, desamparo, uso de drogas também por parte dos pais, ou abuso sexual, enfim. Aquelas condições terríveis que muitas vezes as crianças são submetidas no Brasil e no mundo e podem gerar esse tipo de diagnóstico. E aí vale a pena, se você tem filhos que de repente ficaram mudos em algumas situações específicas, não é uma timidez por vergonha, não é? É um tipo de mutismo mesmo, a pessoa fica muda, calada, e aí decorrente de uma ansiedade. Tem uma poetisa americana que chama Maya Angelou, uma poetisa maravilhosa, ela morreu há uns anos já, morreu com uma idade bem avançada, e ela relata que na infância ela sofreu um abuso sexual e ela denunciou o abusador, que era um tio dela, e aí a família matou esse tio. E depois que aconteceu isso, ela ficou muda durante anos da vida dela. Parece que dos 7 aos 14 anos, ela ficou do mutismo seletivo, aí um caso bem grave de mutismo seletivo, em função de um trauma mesmo vivido. Depois se recuperou. Então, é um tipo de ansiedade que existe, mas que tem tratamento e a pessoa pode se recuperar, ela não ficou muda, não perdeu a condição de falar. Há uma ansiedade nela que ela não dá conta de falar. Não é? É uma defesa do organismo para uma agressão que ela sente interna ou externa muito grande. Isso, gente, se deve porque o estresse, ele gera em você um impacto muito grande. Na criança, no adolescente, no adulto. É como se fosse uma paralisia, você fica congelado muitas vezes, né? E tem pessoas que têm reações totalmente diversas, mas essa paralisia pode acontecer no corpo como se você tivesse estado congelado e aí a voz a pessoa fica muda porque é como se ela estivesse paralisada na expressão vocal dela, na expressão oral dela. Outro tipo é o transtorno de ansiedade social, onde a pessoa tem muita dificuldade de estar em lugares, com pessoas ou locais onde ela não conhece. Há uma dificuldade, uma trava, um impedimento muito grande de participar de eventos, às vezes de ir ao shopping fazer compras ou participar de uma festa, mesmo com pequeno número de pessoas. Ou seja, um transtorno também mais grave de ansiedade, onde a pessoa realmente ela fica paralisada, não dá conta de participar de eventos sociais, né? Principalmente pessoas que ela não conhece. E até pode acontecer com pessoas que ela conhece e que tem menos intimidade. Então, ela tem um congelamento aí desse relacionamento social. Um outro tipo de ansiedade é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele está nessa classificação porque ele está muito relacionado com repetições de rituais, repetições de pensamentos, principalmente em função de uma ansiedade que ela é muito excessiva. A pessoa ela tem uma preocupação tão grande que ela não consegue parar de se preocupar. É diferente quando você tem uma preocupação excessiva em relação à ansiedade, que faz parte do transtorno de ansiedade, da ansiedade. O transtorno obsessivo compulsivo é um tipo de pensamento intrusivo, automático, negativo, catastrófico, com muita intensidade e muita pressão, né? O DSM-5, que é o novo manual de estatística americano da psiquiatria, ele vai tirar essa classificação dos transtornos de ansiedade, mas ele ainda pode ser considerado para a gente como sendo um sintoma característico, porque a ansiedade nesse caso ela é muito forte presente, porque os pensamentos são de preocupação com muito medo de se a pessoa realmente desligou o fogão, desligou o forno, fechou a janela, se ela saiu de casa e as luzes estão apagadas, e aí aquilo não sai da mente dela porque ela não consegue desligar, né? E aí tem tratamentos específicos para isso. Por isso que eu estou falando da importância de você saber os tipos de transtorno de ansiedade, tipos de ansiedade, para você buscar uma ajuda, um tratamento específico para o seu problema específico. Um outro tipo de transtorno que acomete as crianças é o transtorno de ansiedade de separação, né? Os pais talvez
estejam separados e a criança fica longe dos pais, de um ou de outro, do pai ou da mãe, e aí ela fica muito ansiosa em função dessa separação. É claro que as separações são difíceis, né, gente? Todo mundo que passou por isso sabe da dor que é você separar uma família, um casal, apesar de que muitas vezes é necessário isso, mas vale a pena cuidar das crianças para que elas tenham uma passagem mais leve nesse momento, que elas possam ser cuidadas, porque se o casal separou, o amor de pai e mãe continua. A criança não perde o pai, não perde a mãe, né? O casal separa, há um prejuízo, sim, talvez ali, até um ganho, dependendo da relação, né? Melhor estar separado do que junto, mas é importante dar segurança para a criança que ela não perdeu o pai dela nem a mãe dela. Apenas eles não são um casal mais que moram juntos, convivem juntos, né? E aí que a criança possa conviver com o pai, com a mãe, uma relação segura, de paz, de tranquilidade, de amor, e essa ansiedade vai diminuindo a partir do momento que ela se sente segura nessa relação. E que não haja também uma briga constante do casal com a filha, não é? Com o filho, ou seja, que não haja aquela alienação parental, onde a mãe afasta o filho do pai ou vice-versa, o pai afasta o filho ou a filha da mãe, causando uma série de problemas psicológicos para as crianças e para todo mundo. Um outro tipo de transtorno de ansiedade são as fobias. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Agora, a fobia, no entanto, ela é um medo muito exagerado e ele, às vezes, irracional. E aí você tem medo de altura, medo de cães, de gatos, de outros animais, o medo de andar de avião, cobras, aranhas, ou está com medo de uma situação que é difícil de escapar, a pessoa fica muito apavorada. Então as fobias também é o tipo de transtorno de ansiedade que merece a nossa atenção, nosso cuidado e que tem tratamento, que você pode se libertar e viver com tranquilidade sem esse transtorno de ansiedade. Um outro tipo de transtorno de ansiedade são o transtorno de estresse pós-traumático, né? Houve um trauma e aí há uma ansiedade de função, um transtorno de ansiedade de função desse trauma. Geralmente as pessoas que vão a guerras ou que perderam entes queridos no acidente ou que passaram por uma dificuldade muito grande na vida, passaram fome, por exemplo, né? Pode ser um trauma também, ou uma separação difícil, ou a morte de entes queridos, enfim. A vida é cheia de fatalidades, né? Cheia de fatalidades, e aí você fica com um transtorno de ansiedade pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático em função desse momento que você viveu. E também tem tratamentos específicos para isso e você com certeza pode se livrar desse transtorno, dessa ansiedade e ter uma vida mais equilibrada, com mais saúde, mais disposição. Geralmente quem tem transtorno de estresse pós-traumático tem pesadelos noturnos, tem sentimentos fortes mesmo de sudorese, é quase um pânico, né, quando lembra alguns fatos e alguns momentos também que há flashes do que aconteceu durante o dia, trazem enormes conflitos, enormes sintomas físicos, mentais, emocionais de ansiedade. E diante desses tipos de ansiedade, transtorno de ansiedade, gente, vale a pena sempre procurar ajuda médica, ajuda psicológica, profissionais que possam auxiliar você nesse tipo de transtorno que causa tão mal-estar para a gente, né? E vale a pena pensar, olha, será que você está usando álcool para poder se libertar desses sintomas? E a gente sabe que o álcool, ele pode ajudar momentaneamente, mas a longo prazo ele causa mais ansiedade para você, porque é um sistema depressor do sistema nervoso central, o álcool. Junto com outros medicamentos, junto com outros sintomas, você vai ficar mais grave a sua ansiedade. E aí vale a pena não usar o álcool para diminuir a ansiedade. Ou outras drogas também, né? Você pode estar usando o álcool, outras drogas, achando que está tendo um alívio momentâneo, mas na verdade você está aumentando a sua dor, a sua ansiedade, a sua angústia a longo prazo. E podem vir também pensamentos suicidas junto com a ansiedade, e é claro que isso é muito desconfortável. Se houve um pensamento suicida, vale a pena procurar ajuda. Se você sabe de alguém também que apresentou um pensamento suicida, não é brincadeira, isso, qualquer indício de pensamento suicida pode acontecer um suicídio, então qualquer apoio, todo suporte às pessoas que têm pensamentos suicidas decorrentes de outros transtornos e inclusive da ansiedade. E aí você pode estar com insônia, você pode achar que você está tendo um problema grave de saúde, na verdade é a ansiedade, os medicamentos que você usa também pode estar causando ansiedade, como eu falei, e aí uma série de modificações no seu dia a dia que vale a pena você procurar um médico e um psicólogo para você fazer um tratamento medicamentoso e psicoterápico para tratar a sua ansiedade e com certeza você vai ter mais qualidade de vida, mais sabedoria. E queridos, nesse momento que nós vivemos aqui de pandemia, não fique triste ou não se sinta culpado por você estar ansioso. É
natural, é mais que esperado isso, em função de tanta dor que os brasileiros e o mundo estão vivendo. Então, identifique o seu tipo específico de ansiedade, seu tipo específico de transtorno e busque um tratamento, né? Aqui no canal você tem aí várias dicas de tratamento que você possa fazer. Comece relaxamento, psicoterapia, medicamentos se for o caso, mas busque apoio e aqui comente no canal a sua necessidade, porque nós estamos aqui para uns ajudarem aos outros, né? Uma mão ajudando a outra mão. Seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não assinou, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Então eu espero contar com você para nós espalharmos essa mensagem cada vez mais. Coloque esse vídeo no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Facebook, no Twitter, em outros canais que você participa, porque isso ajuda as pessoas a conhecerem mais o canal. Um grande beijo, até o próximo vídeo.